Boa tarde, pessoal. Prazerzaço imenso. Queria agradecer demais aí, Gask e CIT pelo convite. E John aí, meu parceiro de sempre. Muito bom aqui dividir com você. Kleber, de novo, obrigado aí pela ajuda. Eu vou começar me descrevendo. Então, eu tenho aqui cabelo bem curto. E hoje aparei, então as laterais aqui estão bem raspadas. Sou uma pessoa morena, acabei de voltar da praia. Estava de férias, tô com uma camiseta preta. Aqui ao fundo tem um estilo um pouco industrial. Eu tô aqui no office, tô no escritório do BIS, aqui em Campinas. Então vocês podem eventualmente ouvir alguns ruídos aí de uma conversa de fundo. Tem um time aqui do lado que tá conversando. Dando sequência aqui, tá, gente? Eu sou o João. Atuo já... Nossa, já vai fazer já 2 anos se brincar com a Ju. Tivemos a honra de trabalhar com o Gassi, que é um monstro, tá? Tenho 29 anos, quase 30 anos. Sou uma pessoa branca, tenho cabelo preto, uso uma barba, mas não é uma barba tão grande, tá? Uma barba bem ralinha. Estou vestido de cabeça de cabelo preto, de camisa preta. E a gente vem contar para vocês um pouquinho aí de algumas práticas, boas práticas que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Se quiser continuar, Ju? Fechado. Eu vou falar muito rápido aqui do BIS. Então, hoje estamos aí com mais de 600 pessoas aqui. Estamos em Campinas. Trabalhamos com tecnologia, no conglomerado aqui Bimbev de todas as cervejarias. Então, isso aqui é um pouquinho da nossa cara. Estamos, obviamente, no Instagram, no LinkedIn. Fiquem à vontade aí para dar uma olhada. Eu vou passar por pontos importantes e seguimos. Então, primeiro vamos nos apresentar aqui, talvez um pouquinho mais de detalhe sobre profissão e atuação. Vamos falar sobre o que é importante, um pouquinho sobre Moving Motivators, então vai passar. Eu vou falar para a NPS e aí, no final, a gente deixa aberto para perguntas. Kleber, se eu estiver indo muito rápido, me avisa, tá bom? Como eu já falei, né? Eu sou o João, sou aqui natural do sul de Minas, tá? Uma cidade pequenininha que chama Santa Rita do Sapucaí, mas ela é conhecida como o Vale da Eletrônica, sabe? A gente tem 40 mil habitantes, mas mais de 200 empresas. E basicamente, tá? Atuo com agilidade já tem alguns anos e o meu maior foco é ter equipes equilibradas, tá? Entre entrega e também satisfação. Boa. Bom, Ju Carlos, Juliana, é só quando minha mãe tá brava, atuo como Agile Lead hoje aqui no BIS, e eu realmente me inspiro em pessoas, agilidade, tecnologia, curto muito inovação. E hoje a minha principal aqui, meu principal drive é melhorar os nossos processos, mas sempre com um foco muito forte em pessoas. Eu confesso que isso aí é uma batalha diária, não é fácil. Todos nós aqui sofremos pressão por entrega e temos entrega e precisamos realmente mostrar resultado, mas o diferencial de toda e qualquer empresa são as pessoas, então a gente realmente coloca muito foco nisso. Aí eu tentaria ver com a telazinha do Sigma, né? E Porque a saúde do time é importante, tá, gente? A gente vai trazer para vocês aqui algumas comprovações, né? E aí o primeiro passo é o porquê que é importante, né? A gente trouxe 3 fatores chaves, tá? Tem vários outros, né? Mas basicamente, né, um alto turnover na nossa empresa, né, no nosso time, ele aumenta o nosso custo em 33%. A gente for olhar, isso é um valor muito alto, tá? Em contrapartida, o que acontece, né? Se a gente tiver um processo de trabalho, um foco em pessoas mesmo no dia a dia, é comprovado que a gente reduz esse número de turnover de uma maneira muito grande, tá? Então a gente reduz, tá? De maneira muito grande ficou meio que oposto, né? Mas a gente diminui muito nosso turnover. E um ponto importantíssimo é o quê, né? Que a felicidade e a produtividade, elas caminham juntas. A gente pode até fazer um paralelo. A gente pode ter uma equipe que está entregando muito, mas está insatisfeita. No longo prazo, essa equipe certamente não vai existir, tá?
Então, quando a gente atua com a felicidade ali das pessoas, as pessoas trabalham com uma pegada mais forte, sabe? Aquele orgulho de estar aonde está. Pode prosseguir, Ju. Boa. E aqui, na verdade, eu vou começar a falar sobre fases do time. A gente é cobrado, e a gente sabe que isso é muito importante, é a entrega. Mas dependendo de qual momento que está o meu time, eu vou ter um tipo de entrega e eu vou ter um tipo de performance esperado. Hoje aqui nós usamos no BISForce o modelo de Tuckman, e aí só um parênteses muito rápido. O BIS são várias frentes, enfim, várias iniciativas. O BISForce, que é o time onde eu e o João trabalhamos, é uma dessas iniciativas. Aqui no BIS a gente tem muita liberdade para aplicar processos diferentes que a gente realmente entende que sejam adequados. Então, tudo que eu falar aqui para vocês, eu e o João, é especificamente do BISForce. Então, hoje a gente atua aqui com o modelo de Tuckman, e eu vou explicar aqui bem brevemente, ele é dividido em algumas fases. Então, aqui eu tenho uma linha que ela começa um pouquinho no meio, ela cai e depois ela vai para cima e fica exponencial até atingir um platô. Então, a primeira etapa é a formação, é quando os times estão se encontrando, aquele começo de namoro, tá tudo bonito, tá tudo bacana. A segunda etapa, quando cai a linha, isso aqui eu estou falando de performance e entrega, a gente cai na confrontação. É quando as pessoas já têm ali um pouquinho mais de tempo trabalhando juntas, onde elas começam ali a ter algum tipo de, não desavença, mas algum tipo de choque, e elas estão realmente ali trabalhando e tentando ali se encontrar e se achar como um time. A próxima fase, ela é chamada de normatização, ou seja, o time já está caminhando ali para uma bem e eu estou numa ascendente. A última fase é de atuação, desculpa, a penúltima, é de atuação, onde o time está entregando ali o máximo, o pico. E a última, lá no topinho, é a dissolução, onde a gente acredita que esse time ele vai realmente ser dissolvido e ele não vai mais atuar junto. Então, reparem que qualquer desvio ou qualquer ajuste nesses times, eles podem voltar para uma, duas ou até três fases anteriores. Então, vamos imaginar que eu tenho 8 pessoas e meu time está na parte ali, saindo da normatização e indo para a atuação. Sai uma pessoa ou entra uma pessoa nova. Esse time ele pode voltar para a fase de confrontação ou voltar mesmo para a formação. Não quer dizer necessariamente que ele vai demorar o mesmo tempo para recorrer e a chegar de novo na parte de atuação, mas quer dizer sim que ele vai demorar um tempinho até ele performar novamente como ele estava performando antes. E pensando muito em entrega, ótimo. Então, como que eu chego nessa fase de atuação? Como eu chego muito rápido, ou qual é a maneira mais rápida de eu chegar aqui na parte de atuação? Mais story points, chicotinho, cobrando ali muito do time? Na verdade, não. A gente entende que é muito mais um equilíbrio entre estabilidade, felicidade e muitos outros fatores, e alguns desses aí, como o João já comentou, intrínsecos e extrínsecos. A gente sabe ali que é o papel do Scrum Master, do Kanban Master, do Agile Lead, Agile Coach, independente da denominação que a empresa usa, mas a gente sabe que é papel ali dessa pessoa que está à frente do time, trabalhar para atuar e encontrar esses pontos e essas arestas para serem aparadas e melhoradas. Dito isso, o que é importante? A gente vai focar aqui especificamente em felicidade. A gente sabe aí que tem muitos fatores para a gente trabalhar, o foco de hoje é o papo de felicidade. Tudo bem? Boa. John, com você. Iniciando aí, gente, eu gostaria de trazer para vocês uma prática que a gente chama de Moving Motivators, né? Ela vem lá do Management 3.0 e ao longo dela eu vou mostrar para vocês como que a gente vai mais a fundo, tá? Pelo menos assim, quando eu aprendi foi meio superficial, tal, mas com a prática do dia a dia, assim, a gente consegue chegar mais a fundo e encontrar onde realmente importa na pessoa, sabe? É um ponto até engraçado, assim, que as primeiras vezes que eu comecei a rodar essa prática, eu consegui mapear 3 pessoas e não deu outra, sabe? Elas estavam desmotivadas e a gente consegue mapear e tentar atuar em resolução e às vezes a resolução dessa pessoa, assim, pode ser continuar no time do dia a dia ou é simplesmente uma troca de time também, que tem casos que a gente realmente não consegue atuar, né? Mas a gente tem que fazer o nosso máximo. Pode prosseguir aí, Ju?
Motivações pessoais, tá? Basicamente, as pessoas têm dois tipos. As extrínsecas, elas estão muito ligadas a bônus, aumento de salário, viagem, tá? É muito aquela gestão 1.0 e 2.0, sabe? Ah, quero motivar as pessoas, dou um bônus. Mas às vezes não é bem assim, tá? E aí a gente começa a estudar as motivações intrínsecas, né? Que está muito relacionado aos princípios da pessoa. E aí, ao longo desses próximos slides, a gente vai entrar dentro das intrínsecas, tá? Quiser adiantar, Ju, a gente já prossegue. Hoje, a, são vários estudos feitos, tá? Com o pessoal de gestão 3.0 e eles enxergaram que a gente tem 10 tipos de motivações, tá? E aí, quais são essas 10 motivações? Pode passar, Ju. A gente tem... Pode passar mais um? A gente tem a curiosidade, a honra, a gente também tem a parte de aceitação, a gente tem parte de maestria, poder e também temos a parte de liberdade. Logo em sequência, nós temos o que? Relação, ordem, e temos a meta, e finalizando, a gente vai ter aí o status, né? Cada uma delas tem uma descrição, tá? Eu não entrei muito no detalhe delas, porque o que acontece? Essas descrições, elas nos dão um norte. Então, por exemplo, não dá para enxergar ali, tá? Mas liberdade, ele fala algo mais ou menos assim, que eu gosto de ser uma pessoa independente dos outros e fazer o meu próprio trabalho. Mas quando eu olho mesmo para a liberdade, esse reflexo que está na tela é um que eu fiz meu algum tempo atrás, tá? A liberdade para mim é eu poder estar atuando em qualquer lugar que eu quiser. Então, assim, se eu quiser morar em Nova York, eu tenho a liberdade de ir para Nova York e atuar no meu trabalho, tá? Então, para vocês que estão assistindo, né, se vocês forem rodar no dia a dia, primeiro passo é assim, fala para as pessoas desapegarem ao pé da letra do que está explicado. É o norte, mas o importante é o que a pessoa sente, tá? E aí, como é que a dinâmica funciona? Nós temos as 10 motivações intrínsecas. O primeiro passo é o quê? Organizar em ordem de prioridade. Então, eu coloco na esquerda o que é mais importante, na direita o que é menos importante. Então, no exemplo que a gente tem na tela, a liberdade é o mais importante para a pessoa e o status é o menos importante. Feito essa ordenação, né? O que a gente faz? Ponto importante. Essa ordenação não é a pessoa olhando ela no trabalho, tá? A ordenação é ela olhando para ela, como eu sou, tá? E aí, assim que eu ordeno como eu sou, eu chego no ponto de agora eu olho para o meu trabalho atual e vou explicar como que eu estou, tá? Então, se eu estou motivado, eu levanto os meus cards. Então, por exemplo, os 3 primeiros cards meus são o quê? Liberdade, honra e curiosidade. Nesses 3 cards, eu estou motivado. O que eu não estou nem motivado, nem desmotivado, quer dizer que eu estou neutro, né? Então, eu deixo ele bem no meio. É o exemplo da relação que está ali. E, por fim, se tem alguma coisa que está me desmotivando no meu trabalho atual, eu puxo esse card para baixo. Feito essa segunda etapa, o que a gente vai conseguir entender da pessoa, tá? Primeiro ponto, eu gosto de entrar em card por card, tá? Então, assim, João, por que liberdade é o primeiro para você? Por causa disso, disso e disso. E por que está motivado? Por causa disso, disso e disso. Com todos os cards, por quê? Isso traz uma reflexão para a pessoa de como ela está no seu dia a dia atual, e a gente consegue, talvez, nessa conversa, fazer o quê, né? Consegue passar um aí, Ju? A gente consegue identificar os pontos a serem trabalhados e também tirar planos de ação, né? Porque o que a gente quer? A gente quer tudo motivado. Na teoria é lindo, né? Mas na prática sempre tem uma coisa que está neutra, uma coisa que está desmotivada.
E a gente que atua com agilidade, a gente cuida muito de pessoas, né? Então, a gente tem que garantir, de alguma forma ali, auxiliar o nosso time a sempre estar o mais motivado possível. E em contrapartida, além disso tudo, nós conseguimos também tentar dar uma equilibrada no time, sabe? Por exemplo, às vezes a gente pode estar em um time que tem muito conflito e a gente vê que a maioria das pessoas tem o principal motivador de poder. Então, isso pode te mostrar um indício do tipo, olha, aqui vai ser complicado, talvez é bom a gente dar uma balanceada, tá? De outputs, o que a gente consegue tirar, basicamente, né? Pontos para que a gente atue. A gente consegue também ter uma ideia ali de equilibrar times de acordo com os perfis das pessoas. E o mais importante, a gente consegue conhecer a pessoa que a gente trabalha e ajudá-la no dia a dia, tá? Isso é uma dinâmica que a gente já rodou de ponta a ponta aqui, sabe? Desde, sim, até o nosso diretor já rodou. E, a princípio, quando a gente olha para ela, a gente pensa como é que vai ser, mas, assim, meu conselho, rodem, porque quando você começa a entrar, assim, na pessoa, a pessoa ganha confiança, você consegue ter suas equipes mais engajadas, tá? Pode prosseguir, João. Como é que a gente está rodando, tá? Se eu pegar isso daqui e rodar semanalmente, vai perder o valor. Se eu rodar mensalmente, talvez está muito curto. Então, aqui, a gente tenta puxar coisas de 2 em 2 meses, tá? Que é um período já um pouco espalhado e que a gente consegue também pegar as partes de aonde realmente está pegando na pessoa e atuar e depois ter um feedback futuro, né? E um ponto importantíssimo, tá? Se forem rodar dessa maneira, entrando em cada um dos motivadores, é importantíssimo ser confidencial, tá? Porque às vezes a gente pega umas coisas muito pessoais e não é legal, assim, eu tenho, vamos supor, o meu Move Motivators mapeado, vários detalhes pessoais, uma outra pessoa vai lá e enxerga algum ponto que eu não queria compartilhar, tá? Então tem que ser confidencial, mas não impede de rodar em grupo, tá? Se vocês quiserem rodar em grupo, por exemplo, mais como uma parte de team building, eu aconselho vocês fazerem até o passo 2, tá? Às vezes até o 1, viu? Porque o 2 já começa a entrar no pessoal do tipo, como que eu tô no meu trabalho? Então, alguma pessoa pode olhar e falar, nossa, ele não está sentindo liberdade, mas eu tô, sabe? Então, assim, tem como rodar das duas formas, mas a forma que eu vejo mais valor é a forma em uma reunião one-to-one, onde você depois salva isso, manda para a pessoa, depois no segundo papo vocês vão vendo o histórico e vão vendo o quanto isso está caminhando ao longo do tempo, tá? Boa. Pode prosseguir, João. Essas cartinhas, pessoal, como o João comentou, elas têm ali um título muito resumido e elas têm uma descrição ali um pouco, enfim, mais abrangente. Esse Moving Motivators ele é uma prática do Management 3.0, então vocês não precisam criar novas cartinhas, não precisam criar descrições. É muito tranquilo ali, pega no Google, tem inclusive modelos, dá para brincar no Miro, até para fazer no Word, no Excel, depende ali a ferramenta, mas as cartinhas já estão prontas, presencialmente também dá para imprimir, e aí o ponto mais importante é fazer o exercício que o João comentou, e sempre com muita confidencialidade. É importante o time realmente se sentir seguro para conseguir aplicar. Eu vou conversar agora com vocês sobre outro ponto, pensando ainda na felicidade e também na confidencialidade de todas as tratativas que a gente leva com o time. Eu vou falar sobre INPS. O mais comum, o mais conhecido é o NPS, que é o Net Promote Score. A gente dá notinhas ali, aquelas estrelinhas nos e-commerce. Quando você vai no Google Maps e visita um lugar e fala, você foi bem atendido, sim ou não. Existe uma conta complicada pra caramba, que graças a Deus foi o João que viu isso, e acho que a gente até acabou simplificando aqui nas nossas contas, mas a ideia do INPS é entender sobre realmente o próprio funcionário. Então, beleza, como que a galera aqui dentro da empresa está pensando em satisfação e lealdade dentro da própria organização. E, dito isso, a gente faz 2 perguntas somente. Então, de novo, a gente não quer aqui encher a galera de pergunta, e aí o pessoal não tem nem tempo de trabalhar,
A gente quer que eles realmente valorizem e respondam ali com muito carinho, com muita consciência e abrindo mesmo o coração para os problemas que eles estejam ali identificando e passando naquele momento com o time. Então, a primeira é o quanto você recomenda para outros colaboradores trabalharem na sua pod, ou seja, trabalharem no seu time. E aí a nota de 0 a 10. E a segunda pergunta é, deixa aqui uma descrição ou comente mais um pouco. O que é importante? Com essa nota e com os comentários, e aí assim, não vale a pena deixar uma nota baixa e não colocar comentário algum. E acontece, ainda que o time esteja trabalhando há algum tempo, às vezes acontece, ou entra um colaborador novo, ou mesmo alguma pessoa que naquele momento ou está muito bravo ali, ou não está num dia legal, não está afim de escrever, só dá uma nota ali baixa e não coloca comentário nenhum. Isso já aconteceu especificamente no time que eu estava levando, e aí, enfim, na reunião ali de retro, o que eu disse pro time é que eu estava triste, porque tinha alguém que realmente não estava contente ali com a execução do nosso time, mas que eu só podia lamentar. Eu não tinha nenhum insumo para automação, porque só uma nota baixa sem nada escrito não reflete nada. Então, é muito importante aí o Scrum Master, a alta gestão, a alta liderança, trabalhar na confiança do time, para que eles realmente se sintam aí à vontade, não só empoderados, mas realmente à vontade ali para dar uma nota baixa e para falar os pontos que não estão legais. Como que a gente faz hoje aqui no BizForce? Cada 30 dias, então é uma sprint sim, uma sprint não, é dividido por pod, por time. Por que que a gente faz essa divisão? Hoje, acho que a gente tem aí mais de 10 times no BizForce. Se eu encontrar uma nota baixa com um determinado problema, vamos imaginar aqui, um problema em ritos, e eu não dividir isso por time, eu vou fazer aí um banho de loja sobre ritos para todas as pessoas do Force. Não faz sentido. E aí era realmente disparar aí um monte de conteúdo e um monte de possível solução para, sim, pessoas que precisam, porque estão com aquele problema, e para pessoas que não precisam e não estão com aquele problema. Então, hoje a gente divide por time, exclusivamente para conseguir endereçar de uma maneira muito mais eficiente e eficaz a solução e endereçar ali o problema específico. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma imagem, ela já está um pouco antiga aqui, até para preservar os nossos times, mas eu quero mostrar para vocês a imagem dos nossos gráficos aqui. Então, aqui à esquerda, vocês conseguem ver um gráfico, a gente rodou aqui na Sprint 46, quando eu lancei aqui, pum, 100%. O que quer dizer isso? Que todo mundo é promotor, ou seja, todo mundo está falando, adoro trabalhar no BizForce, tá ótimo, tá uma delícia, somente notas altas. Segunda vez que eu rodei, nota alta. Terceira vez que eu rodei, caiu um pouquinho, foi para 95. A gente vai trocar? Boa. Kleber, obrigado, viu? Foi Priscila. Obrigada por nos acompanhar. E aí a gente volta para 100, desce para 95, e aí depois eu comecei na 46, cheguei na 52, e aí eu encontro 85%. Nesse momento, pessoal, nós aqui do time de agilidade comemoramos. Por quê? O time como um todo, todos os integrantes aqui do nosso time, do BizForce, eles entenderam que eles sim poderiam dar uma nota baixa e que eles não seriam penalizados. O time deles não seria penalizado, o Scrum Master não seria penalizado. Isso é muito importante e é um reforço aí muito saudável que o time de agilidade deve e precisa fazer ao longo de sempre, porque sempre vai ter uma pessoa nova chegando, ou sempre vai ter, de repente, algum acontecimento ali um pouco diferente, que nunca aconteceu antes, e a pessoa pode ficar com receio, putz, posso reclamar disso? Ou é nesse momento aqui, eu posso colocar isso nesse formulário? Não vai ter mesmo nenhuma retaliação? Então, é muito importante reforçar isso. E aí, depois desse 85, a nota flutua, vai para 90, cai para 85. Em algum momento aqui depois, a gente até teve uma nota bem mais baixa, e eu, particularmente, fiquei feliz, e a gente comemorou de verdade, porque a galera realmente se sente à vontade para falar. Então, ali do lado, vocês podem ver que é um formuláriozinho aqui simples, que dá para ser feito no Google Forms, no Office, independente aí, de novo, da ferramenta. Eu pergunto qual é o time,
eu falo qual que é o número da sprint, aí eu tenho o controle de saber para onde vai a nota de 0 a 10 e comentários, tá? Então, é muito importante. O Scrum Master, o Kanban Master, o Agile Lead, independe, de novo, da nomenclatura, mas reforçar aí todo esse conforto e toda essa liberdade que o time precisa e pode ter para expor suas necessidades e realmente estar ali abertos para construírem e contribuírem com a evolução do time onde eles estão. Estamos abertos agora para perguntas. Isso, só um Manda complemento, né? Nas notas lá, não sei se deu para ver direito, tá, gente, os valores, mas ela segue bem as notas do NPS, tá? Então a gente tem faixas, tá? Que eles chamam de zonas. Então a gente tem zona crítica, a gente tem zona de qualidade, zona de improvement, né? De aperfeiçoamento. E a gente tem a zona de excelência, tá? Essa zona de excelência, ela sempre fica acima de 70 pontos, tá? Eu até conferi aqui, Ju, a gente tá com 85 hoje. Então, assim, é muito importante a gente conseguir fazer o time realmente falar, tá? Então, quando a gente viu o gráfico caindo um pouquinho, a gente falou, até que enfim o pessoal tá realmente se expressando, né? Porque se ficasse tudo em 100, a gente ia saber que não tinha alguma coisinha errada ali, tá? Mas é interessante, assim, caso alguém for replicar o NPS, dar uma estudada em como a conta é feita, porque isso vai fazer vocês entenderem assim, ó, 70 é uma nota boa, tá? Acima de 70 já é uma nota muito boa. Agora, se você tiver abaixo de 0 ali, é que tá feia a coisa, tá? Mas, no mais é isso, tá, gente?